Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Deus Existe. Eu sou Osiel Soares e aqui você encontra tanto vídeo combatendo o ateísmo como vídeos refutando o ateísmo. Também aqui você pode encontrar vídeo curto. Então, se você é novo por aqui, eu já lhe convido a inscrever-se no nosso canal. Lá no nome inscreva-se e ative o sininho para todas as vezes que eu te mandar um vídeo, você saber que tem vídeo novo no nosso canal. Desta feita, nós vamos estar aqui refutando ou tentando esclarecer alguma coisa do canal Além da Fé. Quem pediu, não sei se é inscrito ou não do meu canal, mas apareceu lá nos comentários para fazer este refutamento sobre a volta de Jesus, aonde o proprietário do canal Além da Fé, ele fala na sua visão sobre a volta de Jesus. Então, juntos, nós iremos aqui refutar. Lembrando que não vamos fazer o vídeo todo, o vídeo dele é muito comprido, então ficaria um vídeo enfadoso, mas vamos aqui falar. Vamos assistindo e a gente vai aqui interagindo. Eu vou aqui botar no vídeo dele, onde ele começa, né? Aqui, ó, ele começou. Estava falando com os discípulos. Jesus lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Veja que ele já está falando sobre os finais dos tempos aqui. Não ficará. Veja só, pessoal, o nosso querido aí, o proprietário aí do canal Além da Fé, ele se refere aqui à Bíblia, ó, ao capítulo 24 de Mateus, como ele mesmo diz, versículo 1, versículo 2, ele diz assim: ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Bem verdade que Jesus estava falando isso, mas Jesus aqui, ele não está citando ainda o fim de todas as coisas. Pelo menos pela visão teológica das Assembleias de Deus e de outras denominações. Aqui se entende que Jesus, ele está falando daquele acontecimento que 70 anos depois da sua partida veio, se não me falha a memória, o general Pompeu, que invadiu novamente Jerusalém e derrubou o templo de Zorobabel, aonde alguém pensa que é o templo de Herodes. Não, é só 2 templos. É o templo de Salomão derrubado e o segundo templo é o templo de Zorobabel. Apenas teve um aperfeiçoamento por Herodes. Então, nesse primeiro, Jesus está falando disso, que quando ele for, os discípulos iriam ver aquele templo derrubado, mas não era a volta de Cristo ainda. Ele estava falando a respeito, tem que se entender, ele estava falando a respeito da invasão que haveria 70 anos depois da sua partida. Olhou para o templo e falou: não ficará pedra sobre pedra. Tá vendo? Tudo isso ocorreu, não ficará pedra. É sobre o general Pompeu. No Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão? Aí agora a gente vai perceber que o texto é bem enfático em dizer: Jesus, ele diz aquilo de uma forma coletiva, ou seja,
Jesus fala para muitas e muitas pessoas que estão ao seu redor. Mas o texto diz, ó, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular. Ou seja, aí já não fica mais uma forma coletiva. Aí se entende que são agora os 12 discípulos que Jesus escolheu. Essas coisas. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Da tua vinda e do fim do mundo. Se você está gostando, vai deixando teu like aí, inscrevendo-se no nosso canal. Que ninguém vos engane, porque muitos virão no meu nome dizendo eu sou Cristo. Engano. Então veja só que Jesus, ele agora está dialogando com seus discípulos. Ele está dialogando com seus discípulos. Aí a gente vai entender que Jesus não estava falando da sua vinda sobre o templo. Por quê? Porque pela hermenêutica aqui aplicada a esse texto, pelo menos com o pouquinho de conhecimento que eu tenho, a gente entende que Jesus, ele coletivamente falou sobre, supostamente, 70 anos depois da sua partida, que veria o templo ser derribado novamente. Aí agora é que a gente vai entender que os discípulos em particular, eles vão perguntar que Jesus está perto de subir novamente. Então seus discípulos vão perguntar a respeito de algum sinal que haverá da vinda de Jesus. Então, o versículo 2 aí, o além da fé, ele leu tão depressa que ele nem conseguiu entender esta hermenêutica. Vamos continuar aqui. Andarão a muitos. E ouvireis de guerras. Veja que ele diz, e ouvireis. Ele está falando que os discípulos vão ouvir falar de guerras. Anotando já por aí, não já? E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Se está gostando, vai deixando teu like aí. Seus olhos, os olhos dos discípulos. Lembrando que é uma nova forma, porque eu estou sem um fone de ouvido para fazer o outro tipo de reação. Guerras, rumores de guerras. Não vos assusteis porque é visto que isso aconteça, mas ainda não. Versículo 7. Entendeu? Vocês perceberam? Deu para vocês captar alguma coisa? Que o texto, ele diz assim, vocês vão, o versículo 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vedes, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então como é que Jesus ia voltar? Como é que Jesus estava falando da sua suposta volta para levar os seus escolhidos? Se no mesmo texto está dizendo aqui que ele ainda estava dizendo, ainda não era o fim. E essas guerras, esses rumores de guerras, eram, dos rumores foi justamente o general que invadiu 70 anos depois, que ali teve tanta atrocidade que, segundo a história, diz que mulheres que estavam grávidas tiveram os seus ventres abertos 70 anos depois de Cristo, aonde o segundo templo ele foi derribado. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, Parou? Aí eu pergunto bem pertinho de você. Você já ouviu falar em fome? Você já ouviu falar em guerra? Você já ouviu falar em rumores de guerra? Com certeza que sim. Agora eu lhe pergunto, se a Bíblia tivesse mentindo, ou se ela não viesse inspirada de Deus, como era que ela saberia o que aconteceu há anos e anos atrás? E hoje nós estamos aqui falando sobre ela. pois hão de entregar para ser
lembrou? E matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E não foram, não. E os discípulos não foram tudo atormentado, e os discípulos não sofreram perseguição, os discípulos não foram aterrorizados, não. O que é que a própria Bíblia diz e o que é que a história secular ela diz? Que os discípulos sofreram martírio, muitos até piores do que o de Cristo. Cristo morreu crucificado, mas teve discípulo que sofreu pior no seu corpo do que o sacrifício de Cristo. Por que não falam lá de João, que segundo a história secular ele foi jogado num tanque de azeite fervendo? Não foram mortos, não? Muitos serão escandalizados. Veja que ele diz assim, ó, nesse tempo, que é o tempo da grande tribulação, é o tempo em que ele virá, é o tempo da vinda dele, ele fala, nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas. Aí eu te pergunto, nesse tempo é profético. Se o canal Além da Fé estudou, ele sabe que dentro da profecia existe tempo para um ano e existe tempo para muitos e muitos anos dentro da profecia. Ou seja, nós sabemos que Jesus ele veio com três autoridades sobre ele. Quais são? Rei, sacerdócio e profecia. Então Jesus estava falando profeticamente. Ele poderia estar falando para aquele povo, ou porém ele poderia estar falando para o povo de hoje em dia. Outra, a tribulação, acredita-se, tem 3 linhas teológicas para a tribulação. Existe os pré-tribulacionistas, existe os mesotribulacionistas e existe os pós-tribulacionistas. Pré acredita que antes da grande tribulação será arrebatada a igreja. Meso acredita que no meio da grande tribulação será arrebatada a igreja. E pós acredita que passará toda a tribulação e Deus chegará para levar a sua igreja. Se enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho... Aí eu lhe pergunto, ele disse, o amor de muitos esfriará. E por conta disso, muitos, por conta da iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é que a gente está vivendo em 2021? A gente está vivendo o quê? Um fervor pentecostal, é? A gente está vivendo um fervor da igreja? Não. A gente está passando por uma grande esfriamento, um grande esfriamento espiritual. Muitas e muitas pessoas estão apostatando a sua fé. Aí tem a ver ou não com o que Jesus falou há muitos e muitos anos atrás, lá no Monte das Oliveiras. Esse foi mais um vídeo para o nosso canal. Se você gostou, deixa teu like, compartilha, se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau.